911, what are you reporting? With someone or something crawling around out here. Did you see what it was? What person or an animal or? I can't tell. All I know is my central light came on and I just happened to glimpse and see this thing running across the yard. A good-sized man or something that looks like a man. I don't know what it was. Just it ran across the yard. Okay. You've had problems in the neighborhood before? Yeah, my dog was killed here just recently. I don't know what it was. Whatever it is, it's running. Couldn't catch it if I was going to chase it. So whatever it was standing up. I'm out here coming through the window now and I don't see anything. I don't want to go outside. Jesus Christ, you better... Dio! Hello? Get somebody out here. What's going on now, sir? That son of a bitch is about 6'9", I don't know. Do you see him now, sir? Yes, I'm looking right at him. Uh-oh. Okay, hang on. He's right... Is he in your yard, sir? Yeah, God, he's big. Okay, what's he in your yard? He's looking at me. Oh, the guy is on foot. I don't know what... It's big, real big person. That's all I can say. Okay, it is a person. Yeah, I just was a person or somebody really big. Ora, boa tarde. Este é o primeiro de uma série de vídeos que prometi fazer em português para falantes da língua portuguesa em geral, brasileiros, portugueses, comunidades em outros locais do mundo. Como podem ver atrás de mim está uma das estruturas, esta em Portugal. Esta estrutura não tem mais do que talvez um mês. Neste mesmo local havia uma outra estrutura que caiu por força do tempo e novamente uma foi erguida. Vocês não conseguem ver daí, mas aqui à minha frente e deste lado está outra estrutura ainda maior, mais alta. Vos poderei mostrar uma fotografia depois. E como vos havia prometido, vou falar sobre o folclore e sobre o folclore a nível mundial que há sobre este tema, o tema do Wildman, do homem selvagem, do Bigfoot, Sasquatch. Portanto, perdoem-me se vou abrir o meu telemóvel. Tinha preparado um pequeno texto, portanto, eu vou passar as imagens no ecrã, portanto vocês poderão ver sobre o que eu estarei a falar. E a verdade é que o Bigfoot é amplamente conhecido pelo mundo fora, com vários nomes, como podem ver: Almas na Rússia, o Yeren na China, Ibagon no Japão, o Yowie na Austrália, Mapinguari no Brasil, Sasquatch no oeste americano, Bigfoot é um nome mais recente, que irei falar sobre isso depois, Bazarraoun na zona da Península Ibérica, sobretudo nos Pirineus, Wildman, Woodvoose na Grã-Bretanha, portanto, e muitos mais nomes.
por muito mais nomes, esta espécie ou este fenómeno, este ser mitológico ou não, é conhecido pelo mundo fora. Portanto, o termo Bigfoot é um nome proveniente de uma série de pegadas encontradas no estado da Califórnia em 1958, que foram mediatizadas usando este nome. No entanto, os relatos escritos remontam à chegada do homem branco ao continente norte-americano por volta do século XV, portanto 1400 e qualquer coisa, e o fenómeno está completamente enraizado na cultura das tribos indígenas locais, como sendo o povo da floresta, escrito como uma tribo com um pé no mundo espiritual e outro no mundo real. É um guia, um irmão mais velho da raça humana, um elemento importante do xamanismo americano. E na fotografia podem ver um petroglifo, portanto é arte rupestre, chamada de petroglifo, de uma família de Sasquatch, Hairyman, no local de Painted Rock, no Tule River Indian Reservation, na Califórnia. Portanto, há também uma lenda associada a esta pintura e às tribos locais que mais tarde vos poderei contar, e é uma lenda muito bonita. Na imagem podemos ver então uma família de Sasquatch, em que estará a figura maior será o pai, depois a mãe ao lado e um pequeno Bigfoot ao lado da mãe, e por trás então em pequeno estão desenhados pictogramas do que será então as tribos nativas, homens mais pequenos, chamados stickmans, portanto desenhados apenas só com pauzinhos, seres muito delgados, finos, ao contrário destes seres que são à partida logo desenhados como seres majestosos, de porte considerável, gigantes na realidade. Portanto, seguindo em frente, posso-vos mostrar aqui um slide com os nomes nativos da América do Norte. As tribos nativas são cerca de 574 identificadas, e aqui podemos ver apenas 23 destas tribos, e podem ver em cada uma destas 23 tribos existe um nome diferente que é dado a este ser, que é um ser bastante importante no folclore local, no folclore das tribos nativas norte-americanas. Portanto, para alguns de vocês que se lembram dos antigos filmes de westerns, cowboys, muitas destas tribos são realmente conhecidas. Podemos ver aqui os Sioux, os Iroquois, os Cherokees, os Yurok, os Chinook, inclusivamente a tribo Esquimó do topo do Alasca, e por isso são chamados Esquimós. A própria tribo se chama Esquimó, e todos eles têm um nome atribuído a este ser, o Bigfoot, no qual o Sasquatch deriva de um Saskatch e será das tribos Salishan nos Estados Unidos, portanto na costa oeste, na região que ainda hoje é a região do Oregon e do estado de Washington, praticamente encostado ao estado canadiano da British Columbia, que fica um pouco mais a norte. Aqui ao lado podemos ver uma fotografia de umas celebrações da First Nations Day no Canadá em 1938, e como podem ver, já este ser era mostrado já nesta altura como sendo um ser gigante peludo com um aspecto simiesco, portanto aparentado com um macaco, mas devo-vos lembrar que os macacos são na realidade da família dos hominídeos. Nós somos também apelidados de grandes macacos, embora mais evoluídos, e a teoria darwinista põe-nos como o pináculo da evolução destes seres ao longo da história da Terra. Portanto, agora falemos um pouco sobre as lendas e mitos de Espanha. Portanto, em Espanha existe uma lenda apelidada de Mono Careto, e sobre a palavra careto vamos já falar de seguida, mas mono, para quem percebe castelhano, é macaco. Então esta lenda de Mono Careto é um ser da mitologia da província de Granada, que vive na montanha, conhecida como a Serra Nevada, o ponto mais alto de Espanha, e fica na costa sul. De aspecto simiesco, mas de estatura relativamente pequena, tem uma aparente má disposição e castiga atirando pedras ou provocando avalanches ao montanhista que a ela sobe e não a respeita.
Um pouco mais a norte, portanto, temos o Bazarraún. E o Bazarraún, gigante peludo da mitologia do País Basco e da região de Navarra, que vive nas florestas e nas montanhas. É responsável pela construção de megalitos e o ensino da agricultura e a fundição e a aprendizagem e a fundição do ferro e dos metais, e protege os rebanhos dos lobos e das intempéries, avisando os pastores por meio de assobios e gritos. E estes assobios e gritos iremos falar mais tarde em outros vídeos desta mesma série, mas tenham em mente esta forma deles se anunciarem, com assobios e gritos. Portanto, ao longo de toda a cadeia dos Pirineus temos nomes como Bazarrarau, Bonrarau, Bosnerau, Silvano, Chonrala, Gualagutano, Granizo e Simiote na Catalunha. Portanto, indo da costa atlântica a oeste para a costa mediterrânica a este, estes nomes vão também mudando, quase que de vale para vale, muitas vezes dentro da mesma região espanhola. Portanto, por toda a cadeia das montanhas dos Pirineus, Catalunha, Aragão e Navarra e vertente francesa, o gigante da montanha está presente na cultura das gentes que habitam a montanha, e o seu nome muda de vale para vale e mantém-se nas tradições orais de avós para netos. Agora, falando um pouco sobre o Wildman, o Bigfoot, Sasquatch na história medieval. Portanto, de onde derivou o termo que muitos conhecem como Wildman, Green Man, Homem Selvagem, um termo um pouco usado por toda a Europa. Portanto, durante o período medieval, o Homem Selvagem, Green Man, Wildman, representado na arte antiga, era a antítese do homem e da sociedade civilizada cristã. Representava o impuro, com instintos sexuais, primitivo e coberto de pelo, e por isso mais próximo do animal do que do homem. E aqui poderemos ver algumas pinturas e iluminuras de homens selvagens raptando as donzelas desnudas, procurando talvez satisfazer os seus ímpetos sexuais, e alguns até mesmo atirados para a fogueira. Na figura do lado até poderemos ver na realidade uma fêmea de homem selvagem, esta com peito também desnudo, e uma pequena criança peluda junto dela. É importante dizer que, apesar destas pinturas serem maioritariamente do século XVI, e nesta altura o homem ainda não tinha descoberto o gorila, o chimpanzé, é notório mostrarem como as fêmeas destes símios já seriam mostradas com seios desnudos. Ora, a região dos seios não teria pelo, e na realidade, biologicamente, não há nenhum gorila, nenhum chimpanzé, nenhum grande símio que tenha pelo na zona dos mamilos, no sexo feminino. Portanto, é aqui um apontamento engraçado. No entanto, parece haver também uma dualidade ou contrariedade, pois se por um lado o seu aspecto bestial evocava a impureza, foram inúmeros os santos e santas da Igreja que se viram representados desta forma hirsuta na busca de redenção, o despojarem-se dos seus bens materiais, afastarem-se do mundo civilizado numa vida ermita de penitência, com votos de caminharem de gatas até encontrarem o caminho de Deus. E aqui poderemos ver o São Onofre numa pintura de 1460, que foi um santo que viveu como ermita no deserto do Egito Superior durante o IV e o V século a.C., santo pela Igreja Católica e sobretudo venerado na Igreja Ortodoxa. E aqui podem ver na pintura, todo coberto de pelo, na sua gruta, e a tomar a comunhão pelas mãos de um anjo. Portanto, é interessante esta aproximação da Igreja e da santidade e de certos santos a este ser com esta dualidade, que é representado com esta dualidade. E mais tarde poderemos falar sobre isso, sobre esta dualidade. Será muito importante em outros temas futuros. Também a mulher selvagem tem esta dualidade, pois tanto mantinha o seu ímpeto sexual, mostrando ser um símbolo de fecundidade, como mantinha os instintos de uma excelente mãe. Era frequentemente representada de peito nu a amamentar, novamente o peito nu, e acompanhada por um unicórnio, símbolo esse de pureza e vitalidade. Dir-se-ia que este era aproximável e dócil ao toque de uma mulher virgem. Ora, se o unicórnio era apenas tocado, acariciado e deixado aproximar por uma mulher virgem, o que estaria esta mulher selvagem, símbolo de perdição, de dualidade, de sexualidade, o que estaria ela a fazer perto de um unicórnio?
o que estaria ela, como conseguiria ela aproximar-se deste mesmo unicórnio. Portanto, é algo interessante que poderemos também posteriormente falar e do qual irão perceber. Portanto, neste próximo slide temos então Santa Maria Madalena. E Santa Maria Madalena foi extensamente representada na sua forma hirsuta, portanto peluda. E também ela carrega esta dualidade, pois apesar do seu passado impuro, e é de notar que este passado impuro é algo muito recente na história da Bíblia e da Igreja, portanto, se não estou em erro, perto do 8º ou 9º século depois de Cristo, é que basicamente Maria Madalena, e sobretudo pela mão de um certo Papa, começou a ser dita impura e que teria esta vida impura. Portanto, este passado impuro encontra a redenção e é para além da Virgem Maria, a Mãe de Cristo, a única santa que ascende aos céus pelas mãos de anjos. Outra santa muito semelhante, frequentemente representada, coberta de pelo e que viveu de forma eremita no deserto, é a Santa Maria do Egito, venerada sobretudo na Igreja Ortodoxa. E reparem como podemos ver estas duas pinturas em que nos mostra Santa Maria Madalena completamente coberta de pelo, como se fosse uma mulher selvagem a ascender aos céus. E agora que falámos sobre a época medieval, vamos agora tentar recuar um pouco mais. Portanto, máscaras tribais norte-americanas personificando o Sasquatch. E aqui voltamos novamente ao continente americano. Portanto, no século XV, à chegada do homem branco, estes povos viviam ainda na Idade da Pedra. Algo que poderemos comparar com o período neolítico europeu, que ocorreu entre 10.000 a 3.000 anos antes de Cristo. Vivem em povoados, já existe agricultura, o uso da cerâmica já está espalhado pelo território, não dominam os metais. Portanto, em termos de arqueologia e de história, os períodos arqueológicos e do passado nos Estados Unidos não são igualmente classificados como no resto do mundo. Portanto, uma coisa que eu gostaria de explicar é que a Idade da Pedra não ocorreu em todo o lado ao mesmo tempo. Portanto, a nossa Idade do Bronze na Europa e em Portugal não é igual à Idade do Bronze no Médio Oriente e não é igual à Idade do Bronze nos Estados Unidos. Tudo nos Estados Unidos aconteceu mais tarde e, na realidade, há 500 anos atrás, quando o homem branco, quando Colombo pisou os pés na América do Norte, a verdade é que os índios estariam, quando muito, a conseguir trabalhar o bronze, não conseguiam sequer trabalhar ainda o ferro, não desconheciam o ferro e o trabalhar do ferro. Portanto, um pouco ainda na Idade da Pedra usavam setas e nem cavalos tinham. Portanto, os cavalos foi o homem branco que levou. Andavam a pé, apiados, caçavam porque perseguiam os animais e porque os caçavam dessa forma, sem qualquer auxílio de montadas. E aqui poderemos ver algumas destas máscaras, que são sobretudo de tribos da costa oeste dos Estados Unidos, mostrando o ser a que eles chamam de Sasquatch. Portanto, estas máscaras e rituais pagãos também existem na Europa. São ritos chamados de rituais pré-cristãos. Portanto, são ritos de passagem e fecundidade pagãos que resistiram no tempo, na sua maioria assinalam solstícios, o final do outono e o fim das colheitas, anunciam a purga da terra pelo inverno e a chegada da primavera e do sol em mais um ciclo de colheitas. Podemos ver aqui alguns exemplos: o Kulkeri na Bulgária, o Krampus na Alemanha, o Wildermann na Austrália. E quando eu digo de pagãos e de pré-cristãos, quer dizer que eram ritos que vinham antes do cristianismo. Portanto, antes do cristianismo, a maior parte das tribos na Europa eram tribos pagãs, portanto cultuavam vários deuses e tinham panteões com vários deuses. Assim que a Igreja Cristã foi tomando conta da Europa e o avanço de Roma, trazendo o cristianismo, avançou, foi retirando este paganismo e foi o substituindo pelo cristianismo. Portanto, em Portugal também isto aconteceu. Os nossos deuses, como Trabaruna e por aí fora, foram substituídos pelo único Deus cristão e pelos seus santos. Muitos destes deuses foram
depois equiparados a santos, e houve uma substituição, não foi uma substituição forçosa, porque isso será muito complicado de retirar da cabeça das pessoas, e as pessoas muitas vezes preferem morrer a abandonar a sua religião. Portanto, o que Roma fazia era substituir aos poucos e dar nomes a estes rituais, nomes de novos santos, e com o passar das gerações consegue-se mudar mentalidades e mudar religiões. Portanto, agora aqui mostrando aqui este slide que fala do Brasil, e ainda um pouco pelo tema anterior, vamos passar aqui um bocadinho para o lado e ver esta figura. Esta figura é do estado de Santa Catarina, no Brasil, e mostra um ser chamado o Pensinique. O Pensinique é derivado do Pelsnickel, que era também um destes rituais de inverno, um ser que era celebrado na Alemanha, e houve muitos colonos da Alemanha que migraram para o sul do Brasil e levaram consigo este ritual, que ainda hoje é festejado no Brasil sob o nome de Pensinique. Se repararem na fotografia, é facilmente visível as correntes a arrastar pelo chão, um fenómeno que ainda hoje quem estuda o sobrenatural e as mitologias em Portugal se apercebe que é um tema recorrente do que as pessoas dizem muitas vezes experienciar quando vão para a montanha à noite, quando são assustadas à noite por algo que muitas vezes elas dizem para ser arrastar correntes, e em algumas zonas do país alguns desses seres têm o mesmo nome, mas é interessante como todos estes pormenores se vão interligar um pouco, e talvez aquilo que a Igreja conseguiu substituir em Portugal talvez tenha um passado comum histórico aos nossos antigos ritos pagãos, e é disso que vamos falar agora no próximo slide. Peço perdão, portanto, ainda antes de falarmos no próximo slide, vou voltar aqui a falar no Brasil, e mais tarde irei fazer um vídeo específico sobre o Brasil e sobre o ser que no Brasil é chamado de Mapinguari, sobretudo na região da Amazónia. Portanto, aqui deixo-vos um pequeno relato de um testemunho na Amazónia. Portanto, eu vi o Mapinguari. Para mim, ele é o pai da mata e não deixa as pessoas ver ele, por isso quase ninguém vê. Creio que ele não faz mal a ninguém. Pelo tamanho que ele é, jamais uma pessoa sairia viva de um ataque dele. Eu moro no Amazonas e uns amigos colocaram câmera na mata para filmar bicho e fotografou justamente o Mapinguari. Eu acredito porque eu vi na hora que íamos conferir o cartão das câmeras. Ele tem quase 3 metros de altura, é magro como um homem e muito peludo, cabelos longos e o rosto de um gorila. Portanto, é um relato bastante recente, falando até de supostas provas que na realidade eu nunca vi, mas mais tarde iremos falar sobre isso. Como eu disse, mais tarde iremos fazer um episódio em especial só sobre o Mapinguari, um pouco também para o público americano que pouco sabe, e talvez eu consiga levar na língua inglesa todo esse conhecimento que conseguir recolher sobre a América do Sul, e no qual, por termos a língua portuguesa em comum, tenho essa facilidade. Portanto, mais tarde prometo-vos que iremos abordar com mais rigor este tema e o Mapinguari no Brasil. Portanto, como vos tinha dito, vamos agora para os nossos ritos pagãos, e como todos, pelo menos todos os portugueses devem conhecer, temos os nossos caretos. Os nossos caretos, que não são apenas exclusivos de Portugal, são também festejados sobretudo no norte de Espanha, sobretudo na Galiza, mas também em Castelo e Leão. E portanto, da origem da palavra máscara, cara diferente de cor do corpo, estes protagonizam ritos pagãos ibéricos comuns a ambos os países, sobretudo realizados no entrudo, portanto no Carnaval. Máscaras de origem celta, ou possivelmente anteriores, que resistiram a Roma, à Igreja e à sua Inquisição, nos lugares mais remotos e montanhosos da península, também conhecidos por carochos, chocalheiros, velhos, farandulo, etc. E aqui podemos ver nas fotografias em baixo os caretos de Podense, estes muito conhecidos. Reparem que o que está a queimar atrás deles é bastante sugestivo, é uma imagem de um careto peludo, mostrando sobretudo todo o corpo peludo.
E na realidade estes ritos e esta queima simboliza o fim do inverno, a entrada da primavera, das novas culturas, onde a terra se renova e onde a primavera dá de novo lugar ao crescimento das plantas, dá de novo lugar à vida, onde tudo na natureza, tudo se renova, tudo se transforma. Apesar de nós darmos a palavra de morte quando morre uma planta, na realidade na natureza tudo se transforma, tudo tem um lugar. Ao lado temos em Rio Frio de Aliste, em Espanha, um careto também bastante alusivo, com uma cara bastante simiesca, portanto bastante parecida com um macaco, e em que estas mesmas festas são celebradas também no Carnaval, também no Intrudo. E mais à direita os caretos de Lanzarim, estes um pouco já menos coloridos, mas as próprias vestimentas de palha parecem mostrar realmente um ser peludo, um homem gigante peludo que vive na floresta, que vive na montanha. Gostava também aqui de referir que estes cornos, e os cornos poderão ter duas proveniências, podem ser realmente cornos pagãos, em que já na altura teríamos deuses como Cernunnos e teríamos faunos que eram também mostrados como tendo cornos, e estes seres muitas das vezes, quando a Igreja substituiu o nosso panteão pagão, atribuiu que estes seres seriam o diabo, portanto, para que as pessoas não os festejassem, a Igreja atribuiu que o diabo era mostrado como tendo cornos, cabeça de bode. Portanto, estes cornos podem ser uma aquisição ao longo dos tempos aquisição e imposição por parte da Igreja a estas festividades, como podem também ser já uma percepção das pessoas na altura, antes do cristianismo, de que certos seres seriam deuses pagãos que mostrariam cornos, que lembrariam o veado, lembrariam o bode, e isto é também muito comum, mas talvez num antepassado muito longínquo, todas estas festividades, né, todos estes seres que são representados desta forma tenham uma origem comum, e essa origem seja o homem selvagem, o Wildman, o Sasquatch, conhecido da América do Norte. There is a vast area, natural forest that people have never seen before. And our elders have told us that there were beings that lived in the woods. Today we hear the word Bigfoot or Sasquatch, but in our Cherokee history, in our culture, we call them Uni-Udawihi, the mythical or the secluded tribe. Now, from the cultural aspect of it, these creatures were put here by our creator, Unetlana, and these beings were put here to help us. In our villages in ancient times, we had boundaries where we hunted and gathered, and we would present berries and edible roots at the edge of our boundaries as an offering to these creatures. And in return, these creatures would help us and protect us during our times of hunting and gathering. These beings existed a long time ago, and they do exist today. They're just not talked about as much, and some people get glimpses of them every now and then. I've been coon hunting with buddies that, I caught a glimpse of something that was, to me was unbelievable. I see a lot more groups involved in, wanting to go out and prove that this thing exists. Is it going to be proven or is it not going to be proven? Well, curiosity drives human nature. And if you're always looking for something, you're going to find it.